Viviane Góes de volta ao programa, tudo bom, Vivi? Bem, você? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Adorei a presença e a receita, turminha. Eu que Você agradeço. de casa, com certeza já ouviu falar do lanche de mortadela famoso em São Paulo, no Mercadão. Outros lugares também, alguns bares, restaurantes, adaptaram essa receita, Sim. fizeram as suas releituras. E aí a Vivi teve uma ideia sensacional. Fazer um lanche diferente de mortadela. Um lanche com a massa de pastel. E aí ela fez o rocambole. Com certeza o resultado ficou sensacional, Vivi. E a mortadela cá entre nós, coisa gostosa demais. É muito gostoso. Na verdade, esse lanche é uma releitura, né, a primeira vez que eu estive aqui apresentando uma receita e nós comentamos de mortadela, que você falou que gostava. E eu pensei, por que eu não posso fazer um lanche diferente para Tati? Oba! Então eu resolvi usar uma técnica que eu já faço, né, pra gente nos eventos, e resolvi colocar o recheio e incrementar para você. Então, ai, que delícia! É o rocambole da Tati, né? Opa, que chique! E o rocambole de mortadela, eu poderia ter feito escolha melhor. É uma receita muito simples. Você pode fazer no final de semana, é uma coisa para petiscar. Então, você pode chamar os amigos. E nós começamos a fazer isso com outros recheios, né? Geralmente com frios. E o modo de preparo é muito simples. E é legal que você até comentou, a gente pode trocar os frios, né? Ah, pode. Tati, não gosta da mortadela. Usa um presunto, um peito de peru. Sim, sim. O que a imaginação um queijo permitir. diferente. O paladar, né? O que agradar o paladar. Um queijo diferente, você só tem que ter, assim, um cuidadinho. Se for colocar um queijo cremoso, não colocar direto na massa, como eu vou estar explicando. Ah, legal. Para não molhar a massa. Perfeito. Tá? Vamos começar então a preparação? Sim. A gente aproveita e já dá essas dicas. Vamos mostrar aqui os nossos ingredientes. Então, para esse rocambole, nós vamos utilizar uma massa de pastel de 500 gramas, Tá. uma lata de massa de tomate, ou você pode fazer o seu molho de tomate, usar o molho de tomate que você está acostumado a fazer. Aqui eu trouxe o que eu faço em casa. 300 gramas de queijo mussarela, Legal. 300 gramas de mortadela defumada, Tá. para dar um sabor mais Ainda mais gostoso, gostoso. né? Ser algo mais marcante. Aí na receita nós colocamos uma cebola bem picadinha, Tá. um tomate bem picadinho, azeite, sal. E aqui eu já trouxe essa cebola e esse tomate para os ovos mexidos, que eu faço junto com os ovos mexidos. Ah, que delícia. Certo? Quem não gosta de colocar cebola, tomate, pode tirar. Não Faz tem... o ovo mexido. Faz o como ovo mexido pessoal em casa tá tradicional. acostumado. Exatamente. Legal. Para os ovos mexidos, o que eu vou utilizar? 6 ovos, primeiramente 2 colheres de manteiga, 6 ovos. Eu vou bater esses 6 ovos com 4 colheres de creme de leite. Tá. Eu gosto de utilizar o creme de leite fresco. Se quiser colocar um leite normal, pode colocar também. Fica a critério de quem for fazer. Coloco um pouquinho mais de sal, uma pimentinha do reino, para quem gosta. Quando eu estou fazendo o refogado, eu coloco o orégano também. Então, aqui eu já deixei pronto, preparado um pouquinho antes, para deixar o recheio esfriar um pouquinho, para que nós possamos fazer o rocambole. Eu coloco 3 gemas de ovos, para pincelar na hora que eu for colocar no forno, e o azeite, que é para untar a nossa forma. Perfeito. Tá? Vamos começar então a Então, montagem, vamos começar Vivi? aqui. Hoje tem lanche com massa de pastel, uma versão bacana de rocambole de mortadela. Aqui nós vamos abrir a nossa massa. Uma massa dessa, Tati, de 500 gramas, rende mais ou menos 3 lanches. Tá. É uma receita bem simples, de um custo muito baixo e serve de 5 a 6 pessoas, Legal. certo? Bom rendimento, né? Um bom rendimento. E aí, aquilo que o Peter ontem, né, citou no programa, que eu adoro ele, você pode colocar o recheio e inventa. Tá todo mundo junto, Aqui então... a gente passa uma base. Inventa. Eu tô Olha passando a minha receita aqui Legal. pro pessoal.
Aí aqui no molho de tomate, eu não vou colocar muito tomate, tá? Muito molho, é só para dar um sabor. Porque não pode ficar muito molhado, porque senão a massa vai estourar. Por isso que eu falei do queijo também. Se for usar mussarela ou provolone, pode colocar em cima do molho, como eu vou fazer aqui, com a mussarela. Mas se for colocar um queijo cremoso, coloca no meio para não estourar e aí a apresentação fica feia, né? Se for um queijo cremoso, a gente coloca, por exemplo, primeiro a mortadela. Primeiro a mortadela. Aí por cima da mortadela a gente coloca o queijo cremoso. Exato. Tá. E aqui eu tenho o nosso molhinho. Aí eu vou entrar com o queijo. Eu coloco umas 3 fatias, que eu quero que fique, assim, eu quero aquela parcimônia, né? O muito é menos. Então, eu quero que todo mundo sinta o sabor de cada coisa a hora que for comer. Exatamente. A nossa mortadela defumada. E aqui nós vamos entrar com os ovos mexidos. Como eu faço esses ovos mexidos? Uma frigideira, eu deixo 2 minutos aquecendo, coloco as 2 colheres de manteiga. Daí, a hora que ela começou a derreter, eu vou entrar com a cebola. Deixo dar uma certa refogada. Quando a cebola começa a ficar clarinha, né, branquinha, eu entro com os tomates picadinhos, é um só, não preciso usar mais, é uma quantidade suficiente. Coloco o orégano e deixo refogando. Deixo refogando mais ou menos uns 3, 4 minutos e entro com o meu ovo batido com o creme de leite. Vou mexendo sempre, né? Mania de cozinheiro, né? Sempre tem que ficar mexendo na panela, na frigideira. E daí eu tenho ele prontinho aqui. E o que eu faço? Deixo esfriando, como eu falei para você, e a gente vai colocar um pouquinho do molho de tomate, queijo, mortadela e o nosso ovo mexido. E o nosso ovo mexido. Aqui, para essa receita, eu não quero muito ovo mexido. Então, vocês podem notar que eu estou deixando um espaço de mais ou menos 4 a 5 dedos, porque a estrela do recheio vai ser esse ovo mexido aqui, junto com a mortadela. Tá. E aí, se põe muito ovo, acaba se põe roubando muito um pouquinho ovo, o sabor, exatamente. Né? Se alguém falar assim, Vivi, Tati, a gente pode fazer os ovos mexidos com bacon? Pode fazer. Só que daí não usa a mortadela, porque eu vou ter 2 coisas defumadas. O bacon e a mortadela, eu vou sentir o defumado, mas eu não vou sentir o sabor de cada coisa que a gente quer na receita. E aqui é o processo de enrolar. Normalmente, nós pegamos, dá um certo trabalhinho aqui nesse momento? Dá sim, porque você às vezes, gruda um pouquinho no plástico da massa. Mas também é mínimo, né? É mínimo, é mínimo. Vale a pena para essa delícia. Para fazer essa receita aqui, você demora mais ou menos uns 15 minutos, você deixa tudo prontinho, leva ao forno, espera esfriar e depois é legal porque não é frito, né? No forno. Não é frito. Mais saudável. Não é frito, não faz sujeira. É aquela coisa bem para final de semana mesmo, né? Você está em casa, não quer fazer. Aqui, nessa montagem, o que eu faço? Depois que eu terminei o recheio, eu vou enrolar mais um pouquinho na massa. Tá? Porque assim não há possibilidade de vazar o queijo. Enrolei mais um pouquinho. Às vezes escapa. Não se preocupem que isso é normal. Nós vamos vir aqui cortar essa massa. E eu enrolo e deixo a parte do corte para baixo. Certo? E aqui nós usamos o mesmo processo do pastel. Só que eu não vou usar o garfo. Eu vou usar as mãos mesmo para a gente apertar. Para fechar as laterais. Para fechar, para criar um certo vapor aqui dentro, para que derreta o meu queijo e cozinhe um pouco mais o meu ovo mexido. Perfeito. E daí, depois daí já vai para a forma. Daí isso vai para o forno. Eu gosto de
untar com azeite, embora nós tenhamos uma forma já que não há necessidade de colocar o azeite, mas eu coloco para dar um saborzinho. Que é bom também, né? Ah, sim. E daí dá um aroma, né? Depois, quando tá no forno, deixa bem fechadinho. E aí você de casa se tem também essa forma como nós antiaderente, então o azeite é opcional, tá bom? Não é obrigatório. Pode colocar, se quiser colocar um outro tipo de óleo, óleo de soja, um óleo de milho, de canola, aí a gente pode colocar também. Perfeito. Essa massa eu vou deixar Fizemos aqui. o nosso rocambole e aí você põe um pouquinho da gema, né? Isso, aí eu vou pincelar essa gema, eu vou deixar ele todo pincelado. Uma dica aqui, tem pessoas que não gostam de pincelar com gema, não gostam de ovo, mas eu prefiro pincelar porque ele deixa douradinho. Tá. Então fica uma aparência mais bonita, não vai queimar a massa e nós deixamos. E é rapidinho, assim. Rapidinho, né? é rapidinho. Nós vamos deixar no forno, eu coloco no forno, no forno convencional, a 180 graus. Não precisa esquentar o forno antes, não. Tá. Eu deixo no forno convencional a 180 graus, ou quem tem o forno elétrico, a 100 graus, porque o forno elétrico ele é muito mais potente. Não. Tá? E eu deixo por 35 minutos. Desliguei, levo isso ao forno por 35 minutos. Você vai acompanhando, né? Se vê como está, ele vai ficar douradinho. Eu deixo com bastante gema de ovo em todas as partes para nossa apresentação. Aí depois é só servir. Depois é só servir e nós levamos aqui no nosso forno. Vai pro forno. A gente vai divulgando também todos os contatos da Vivi Goss. Você que está em casa, deixa eu pôr ela de lado. Aqui embaixo. Obrigada, Kátia. Imagina. E aí você que está em casa, de repente, quer tirar alguma dúvida, quer outras dicas deliciosas, está montando algum prato, você pode entrar em contato com a Vivi e ela compartilha também desse conhecimento. Adorei a homenagem, viu, Vivi? Nosso Marquito já está aqui embaixo, produção? Meninos? A gente estava brincando essa semana, né? Eu até falei, né, Vivi, aqui nos bastidores. Eu tive aí uma certa indisposição, precisei 3 dias ficar no sorinho, alimentação leve, depois sopinha, purê. Já comecei alguns outros tipos de alimento e assim como ontem eu vou brincar, Vivi, pelo menos uma mordidinha assim eu não vou aguentar, gente. Não vou aguentar, mas ontem eu também dei uma mordidinha bem pequenininha. Ó, tô 0 bala, viu, turminha? Desceu super bem. Então hoje também eu vou aproveitar um pouquinho e eu quero agradecer, inclusive, essa homenagem que você fez. De fato, eu comentei quando você fez aquele outro lanche. E eu amo mortadela. Eu gostei muito também da sua criatividade, Vivi, nessa brincadeira que você fez, essa releitura, esse lanche tão famoso de mortadela do Mercadão em São Paulo. Então, fica aqui a dica. Os meninos depois eles já vão experimentar um pouquinho. Nosso tempo aqui tá apertado. Os contatos da Vivi no vídeo. Então, gente, não vou aguentar. Ih, mas já tô boa, viu, turminha? 0 bala. Uma mordidinha. Ai, só pra matar a vontade. Eu amo tanto mortadela. Ai, que delícia! Vamos lá? Ai, que saudades que eu tava desse momento! Difícil ficar numa mordidinha só. Não, mas hoje tem que ser só uma. Nossa, muito saboroso. E o ovo mexido com essa mortadela, gente, tão simples e tão bom. Vale muito a pena, adorei. E foi aquilo que você comentou, uma receita super barata. Super em conta, né, Vivi? Sim, com certeza. Arrasou, viu? Como sempre. Obrigada. Obrigada pela aula, pela dica. Obrigada. E também pela homenagem. Obrigada. Ai, gente, que delícia! Mais uma receita pro meu caderninho. E muito em breve vou fazer, aproveitar tudinho. Você de casa, também não passe vontade. Providencie os ingredientes, se puder, faça ainda hoje. Mais uma dica do quadro Bom Sabor. Obrigada pela sua audiência. Obrigada, Vivi. Muito bom. Eu que agradeço. Fui!